Na resposta católica de hoje, gostaríamos de responder à pergunta do Charles. Ele andou conversando com um amigo protestante que lhe apresentou uma tradução do texto a respeito de São Pedro e do seu primado em Mateus capítulo 16, que o deixou um pouco perplexo. A tradução é a seguinte: eu te darei as chaves do reino do céu, e o que proibires na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Pois bem, segundo o Charles, essa seria a tradução do João Ferreira de Almeida. Eu constatei, numa tradução do João Ferreira de Almeida que eu tenho em casa, que a tradução é diferente. Bom, em todos os casos, a argumentação seria a seguinte, que a partir disso, pelo fato de terá sido ligado no céu, terá sido desligado no céu, no passado, essa argumentação foi apresentada pelo seu amigo protestante, dizendo que o Papa não tem poder nenhum sobre a Igreja. Por quê? Porque o que o Papa faz já foi feito. É um passado. Já foi ligado, já foi desligado. Bom, seja como for, seja esta a tradução que for, o que nós temos na Bíblia é o fato que, claramente, estamos diante de um futuro. Porque o texto grego diz assim, que aquilo que for ligado na terra, ou desligado na terra, estai dedemenon, ou então estai leleumenon. O verbo estai é futuro. Portanto, claramente, nós estamos aqui diante de uma certeza. Jesus está falando de um ministério futuro. O Papa Pedro, portanto, e os seus sucessores, têm poder e poder verdadeiro. Jesus entrega a Pedro as chaves do reino dos céus. Que sentido teria, que outro sentido teria esta passagem da Bíblia? Que chave é essa? Não é? Ou seja, dizer que São Pedro não tem poder porque Jesus não daria o poder a um ser humano é simplesmente um preconceito protestante. Porque, é claro, a visão que os protestantes têm de tudo aquilo que é humano é muito negativa. Vamos nos recordar que Lutero e Calvino tinham uma visão muito negativa do ser humano. Segundo eles, a natureza humana tinha sido completamente destruída e prejudicada por causa do pecado original. E é por isso que nós, seres humanos, não poderíamos contribuir em nada com Deus. Deus não poderia dar a um ser humano pervertido e corrompido pelo pecado algum poder ou alguma contribuição na obra salvífica. Por isso, para a visão protestante clássica, tudo o que é humano é literalmente ruim. Aliás, eles inclusive usam isso continuamente como sendo a sua linguagem. Ou seja, o meu humano me leva a pecar. É interessante isso. É o humano que leva a pecar? Ou é o pecado original, a sua concupiscência, tudo aquilo que é tentação demoníaca? Isso que te leva a pecar, não é o teu humano, porque o teu humano foi criado por Deus. O que foi criado por Deus foi bom e bonito. Portanto, não é o humano que leva a pecar. O que leva a pecar é aquilo que é a invenção de Satanás e a corrupção que nós mesmos criamos. Então existe realmente uma corrupção no ser humano, mas essa corrupção não chegou a afetar a estrutura ontológica, a estrutura do ser. Por quê? Porque se tivesse sido assim, nós seríamos completamente não remissíveis. Não teria redenção para nós. Não teria salvação porque estaríamos corrompidos até a raiz do ser e teríamos caído no não ser. Pois bem, nós sabemos, no entanto, que Deus não permitiu isto. E nós católicos cremos que debaixo dos nossos pecados, da nossa concupiscência, de nossas tentações, existe um substrato bom e bonito que foi criado por Deus e que foi preservado do pecado. Nós cremos que no núcleo de nosso ser existe um lugar onde já não somos nós, é Deus que habita em nós. E é a partir desta realidade que Deus age pelo humano. E é assim que toda a estrutura
da visão católica, se diferencia completamente da estrutura e da visão protestante. O protestante, ele crê que a salvação virá de Deus e o ser humano é absolutamente passivo. A única coisa que nós podemos oferecer para Deus é a abertura da fé. Nós católicos, ao contrário, cremos que, sim, a salvação vem de Deus, mas quem sou salvo sou eu, por Deus, e eu colaboro nessa salvação. Porque nós vemos isso no Evangelho. Nós vemos Jesus pedindo esta colaboração aos seus apóstolos. Nós vemos Jesus dando poder aos apóstolos, chave para ligar e para desligar. Vejam, meus queridos, existe uma colaboração humana. E, portanto, existe um poder divino que é concedido ao ser humano. Esse poder divino nós católicos chamamos de magistério. E no caso do Papa, o ministério petrino, o ministério de São Pedro, que é assistido por Deus para confirmar a fé dos irmãos, conforme se encontra abundantemente nas Sagradas Escrituras. Se nós não temos nenhuma autoridade na Igreja, se não existe autoridade divina exercitada por seres humanos, então não se explica nem sequer a Bíblia que nós temos. A Bíblia, ela só é explicável porque existe uma Igreja que exercitou sua autoridade divina dizendo: estes livros, e não outros, são os livros que contêm a palavra de Deus. Por isso, os nossos irmãos protestantes, com o seu pessimismo com relação a tudo aquilo que é humano, terminam tornando impossível a obra da Igreja e aquilo que Jesus prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós sabemos que esta Igreja, que é atacada por todos os lados, até mesmo por dentro, ou seja, pelos nossos pecados, nós que somos membros da Igreja, essa Igreja, ela não será destruída, porque Nosso Senhor prometeu que as portas do inferno não iriam prevalecer e que, se nós permanecermos firmes na fé de Pedro, a nossa casa está construída sobre a rocha. Por isso, Charles, fique tranquilo. A tradução católica de que o que ligares na terra será ligado no céu e o que desligares na terra será desligado no céu tem um profundo fundamento no grego original. Mas não somente isso. Tem um profundo fundamento na fé de 2000 anos da Igreja, aquela fé que era de Pedro e que continua sendo hoje a fé de Bento XVI, ao qual nós estamos unidos em profunda comunhão. Deus te abençoe.